Há alguns anos conheci um motorista que havia atingido 550 mil quilômetros com seu Honda Accord de 2003. Não era um carro especial. Não tinha modificações exóticas nem havia sido tratado com esmero em oficinas de luxo. Era simplesmente um sedã familiar que ainda funcionava como se tivesse metade da sua idade. Quando lhe perguntei qual era o segredo, esperava ouvir algo técnico, alguma fórmula mágica ou um produto milagroso. Mas sua resposta foi tão simples que me surpreendeu. Rotinas. Pequenas rotinas que ele repetia sem falta, mês após mês, ano após ano. A maioria das pessoas pensa que carros que atingem essa quilometragem o fazem por sorte, por serem de uma marca confiável ou por terem saído da fábrica em boas condições. Mas a verdade é diferente. Qualquer carro pode ir longe se o motorista entender que a longevidade não é uma questão de sorte, mas sim de disciplina. Hoje você vai descobrir 13 hábitos que diferenciam os carros que morrem prematuramente daqueles que se tornam lendas sobre rodas. Não são truques caros nem reparos complexos. São simplesmente decisões consistentes que, aplicadas dia após dia, constroem algo extraordinário. E já adianto que os 3 últimos hábitos desta lista são os menos conhecidos, mas têm o maior impacto na vida útil de qualquer veículo. Respeite o tempo de aquecimento, mas sem exagerar. Existe um mito profundamente enraizado entre os motoristas de que deixar o motor funcionando por 10 minutos antes de sair é cuidar do carro. E é exatamente o oposto. Os motores modernos são projetados para atingir a temperatura ideal de funcionamento em movimento, não parados. Quando você deixa o motor em marcha lenta por tanto tempo quando frio, o que acontece é que a gasolina não queimada começa a escorrer pelas paredes dos cilindros, levando consigo a fina película de óleo que deveria protegê-las. É como passar lixa molhada em uma superfície delicada. O dano é gradual, mas cumulativo. Conversei com mecânicos que abriram motores com apenas 80 mil quilômetros rodados e encontraram paredes dos cilindros riscadas, anéis de pistão desgastados e perda de compressão, tudo porque o proprietário tinha o hábito de aquecer o carro todas as manhãs por muito tempo. O método correto é simples e eficiente. Ligue o motor, espere de 20 a 30 segundos para que o óleo circule minimamente e, em seguida, dirija suavemente nos primeiros 2 ou 3 quilômetros. Durante esse tempo, o motor atinge sua temperatura ideal de funcionamento muito mais rápido do que se estivesse em marcha lenta. Os benefícios são imediatos: menor desgaste interno, melhor lubrificação desde o início e menor consumo de combustível. Os carros que seguem essa rotina chegam a 200 mil quilômetros com compressão quase perfeita, enquanto aqueles que superaquecem acumulam depósitos de carbono, resíduos e desgaste prematuro. Ironicamente, muitos acreditam que estão protegendo o motor quando, na realidade, estão o destruindo lentamente. Nunca ignore as luzes de aviso do painel. O painel de um carro moderno é a sua forma de se comunicar com você. Cada luz que acende é uma mensagem específica, um aviso projetado para alertá-lo a agir antes que algo se torne um desastre. Mas existe uma tendência perigosa entre os motoristas de simplesmente ignorar essas luzes, especialmente se o carro continuar funcionando aparentemente normal. A luz de verificação do motor, por exemplo, pode indicar desde um sensor de oxigênio sujo até um problema sério no sistema de injeção de combustível. Ignorá-la por semanas ou meses pode transformar um reparo de 50 euros em um de 1.500 euros. Conheço casos de motoristas que ignoraram a luz de temperatura pensando que era uma falha no sensor, quando na realidade o motor estava superaquecendo. O resultado? Um cabeçote empenado, uma junta do cabeçote queimada e um motor praticamente inutilizável. A luz do óleo é outra que muitos subestimam. Se ela acender enquanto você estiver dirigindo, significa que a pressão do óleo caiu abaixo do mínimo de segurança. Continuar dirigindo nessas condições pode travar o motor em questão de minutos, transformando um problema que talvez só precisasse de óleo em uma catástrofe que custa milhares de euros. Motoristas que acumulam quilometragens extremamente altas têm uma coisa em comum: ao menor sinal de alerta, agem imediatamente. Não procrastinam, não esperam para ver se a luz apaga sozinha, não minimizam o problema. Levam o carro para um diagnóstico. O BD2 identificam o código de erro e o corrigem imediatamente. Essa rapidez é a diferença entre um carro que dura décadas e um que morre prematuramente. E o melhor é que muitos problemas detectados precocemente são baratos de consertar. É quando você os ignora que eles se tornam catastróficos. Dirigir em faixas de RPM eficientes.
Se você olhar para o conta-giros do seu carro, provavelmente notará uma zona marcada de forma diferente, às vezes verde, ou com uma linha indicando uma faixa específica. Essa faixa não é apenas para exibição, é o ponto ideal em que o motor opera com máxima eficiência, mínimo desgaste e o melhor equilíbrio entre potência e consumo de combustível. Para a maioria dos motores modernos, essa faixa fica entre 1.500 e 2.500 rotações por minuto. Dirigir constantemente acima dessa faixa, acelerar agressivamente e forçar o motor desnecessariamente a altas RPMs submete os componentes internos a estresse, o que reduz sua vida útil. Pistões, bielas, válvulas e mancais operam sob alta pressão e temperatura, acumulando fadiga mecânica. Mas o extremo oposto também é prejudicial. Dirigir em RPMs excessivamente baixas, o que os mecânicos chamam de forçar o motor, estressa o motor de uma maneira diferente, mas igualmente destrutiva. Imagine tentar subir uma ladeira em quinta marcha a 40 km por hora. O motor vibra, geme e, embora pareça que você está dirigindo suavemente, na verdade está gerando detonações internas e estresse excessivo no virabrequim. O equilíbrio perfeito reside em manter rotações suficientes para que o motor mova o carro sem esforço, mas sem acelerá-lo desnecessariamente. Motoristas experientes percebem intuitivamente quando o motor pede uma troca de marcha, quando está funcionando confortavelmente e quando está com dificuldades. Desenvolver essa sensibilidade é fundamental para prolongar a vida útil do motor, reduzir o consumo de combustível e manter todo o sistema em harmonia por centenas de milhares de quilômetros. Troque o óleo do seu carro com base no seu estilo de condução e não apenas na quilometragem. Um dos erros mais comuns é seguir cegamente os intervalos de troca de óleo do manual do fabricante, sem considerar como e onde o carro é realmente usado. Um motor que é usado principalmente em rodovias, atingindo e mantendo a temperatura ideal de funcionamento por horas, degrada o óleo de maneira completamente diferente de um motor que faz apenas trajetos curtos na cidade. Na condução urbana, o motor liga frio, percorre alguns quilômetros sem atingir a temperatura ideal e depois desliga. Esse ciclo constante faz com que o óleo acumule condensação, combustível não queimado e contaminantes que não evaporam. Com o tempo, esse óleo perde suas propriedades lubrificantes muito mais rapidamente do que o indicado no manual. Portanto, se o seu carro é usado principalmente na cidade, você precisa trocar o óleo com mais frequência do que o recomendado. Uma regra prática para quem dirige muito é a seguinte: a cada 5.000 quilômetros, se você dirige principalmente na cidade, a cada 7.000 quilômetros, se sua condução for mista, e apenas a cada 10.000 quilômetros, se você dirige constantemente em rodovias. As condições extremas de condução também devem ser levadas em consideração. Se você mora em um lugar com calor intenso, frio extremo ou muita poeira, o óleo trabalha sob maior pressão e precisa ser trocado mais cedo. Uma simples inspeção visual pode dar pistas. Se o óleo estiver muito escuro, espesso ou com cheiro de queimado antes de atingir o intervalo recomendado, é hora de trocá-lo. Esse pequeno investimento, de 40 ou 50 euros a cada troca, faz toda a diferença entre um motor que chega a 500 mil de quilômetros sem problemas e um que começa a consumir óleo, fazer barulhos estranhos e perder compressão aos 150 mil quilômetros. Manter um sistema de arrefecimento impecável é crucial. Se há algo que destrói motores prematuramente, é o calor. A temperatura correta é fundamental. Um motor que funciona, mesmo que alguns graus acima do normal por períodos prolongados, terá sua vida útil drasticamente reduzida. É por isso que os motoristas que alcançam quilometragens extraordinárias tratam o sistema de arrefecimento como um órgão vital. E não se trata apenas do radiador. O sistema inclui o termostato, as mangueiras, a bomba d'água, os sensores de temperatura e as ventoinhas elétricas. Cada componente desempenha uma função crítica. O líquido de arrefecimento, por exemplo, se degrada com o tempo, mesmo que não seja imediatamente perceptível. Ele perde seus aditivos anticorrosivos e suas propriedades de transferência de calor. Quando isso acontece, começa a se formar borra, obstruindo as menores passagens do motor e criando pontos quentes onde o metal opera em temperaturas que excedem as especificações de projeto. As mangueiras são outro ponto fraco. O calor constante as endurece e racha.
Uma falha em uma mangueira na estrada pode drenar o sistema de arrefecimento em minutos e deixar o motor em temperaturas catastróficas. Por isso, é essencial realizar inspeções visuais regulares, procurando por amolecimento, rachaduras ou vazamentos. O líquido de arrefecimento deve ser trocado a cada 3 anos, sem exceção, sempre utilizando o tipo específico recomendado pelo fabricante. Misturar líquidos de arrefecimento de cores ou composições diferentes cria reações químicas que podem formar géis ou precipitados que bloqueiam o sistema. O radiador também deve ser limpo externamente com regularidade, pois o acúmulo de insetos, folhas e sujeira reduz sua capacidade de dissipar o calor. As ventoinhas elétricas devem ser verificadas para garantir que liguem quando a temperatura subir. Um motor que mantém uma temperatura estável o tempo todo, sem flutuações ou picos, é um motor que pode facilmente durar 30 anos ou mais. Verifique a pressão dos pneus religiosamente. Muitos motoristas pensam que a pressão dos pneus afeta apenas o consumo de combustível ou o desgaste dos pneus. Mas a realidade é que ela tem um impacto direto na saúde do motor e em praticamente todo o sistema mecânico do carro. Quando os pneus estão com pressão abaixo da recomendada, a resistência ao rolamento aumenta drasticamente. Isso significa que o motor precisa trabalhar mais para mover o mesmo peso, gerando mais calor, mais estresse na transmissão e mais desgaste a cada aceleração. Um carro com pneus com pressão abaixo da recomendada pode consumir até 15% mais combustível sem que o motorista perceba o motivo. Além disso, a pressão incorreta afeta a suspensão e os amortecedores, pois eles precisam absorver os impactos de forma desigual. O desgaste irregular dos pneus cria vibrações que são transmitidas por toda a estrutura do carro, envelhecendo componentes que deveriam durar muito mais. A pressão correta é especificada em uma etiqueta que geralmente fica na moldura da porta do motorista ou na tampa do tanque de combustível. E é importante sempre verificá-la com os pneus frios, antes de dirigir, porque a temperatura altera significativamente a pressão. Este é um hábito que não custa absolutamente nada, leva 5 minutos uma vez por semana e pode economizar milhares de euros em desgaste prematuro. Até o pneu reserva deve ser incluído nesta verificação, porque quando você precisar dele, será tarde demais para descobrir que está furado. Pneus calibrados corretamente significam um motor menos sobrecarregado, um carro com melhor dirigibilidade e componentes que duram o tempo esperado. É um daqueles detalhes simples que é quase absurdo ignorar. E se esses 7 primeiros hábitos já fizeram você pensar sobre como cuida do seu carro, prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais importante. Os 6 hábitos seguintes são o que realmente diferenciam um motorista comum daquele que entende que seu carro pode ser um investimento a longo prazo. São aqueles pequenos rituais que poucas pessoas conhecem, que não constam nos manuais oficiais, mas que fazem uma enorme diferença entre um motor que se desgasta precocemente e um que se recusa a falhar mesmo depois de 500 mil quilômetros. Limpe a parte inferior e o chassi do seu carro regularmente. A corrosão é a assassina mais silenciosa no mundo automotivo. Ela não faz barulho, não aciona luzes de advertência e não gera vibrações. Simplesmente avança dia após dia, mês após mês, devorando o metal por baixo, enquanto o motorista nem suspeita que algo esteja errado. E quando o primeiro buraco visível finalmente aparece, já é tarde demais. A estrutura do carro foi irreversivelmente comprometida. Isso é especialmente crítico em áreas onde o sal é usado nas estradas durante o inverno, em áreas costeiras com umidade salina constante ou em regiões industriais com poluentes químicos no ar. A maioria dos motoristas lava apenas a parte externa do carro para que ele brilhe, ignorando completamente a parte mais vulnerável, a parte inferior e o chassi. É lá que lama, sal, produtos químicos e umidade se acumulam, criando o ambiente perfeito para a ferrugem. Os paralamas são particularmente suscetíveis porque retêm água e sujeira que nunca secam completamente. Já vi carros que pareciam impecáveis por fora, brilhando como se tivessem acabado de sair da concessionária, mas quando os colocávamos no elevador, os braços da suspensão estavam praticamente desintegrados, os tubos de freio corroídos e o chassi repleto de buracos do tamanho de moedas. Esses carros não pararam de funcionar porque o motor falhou. Pararam porque a estrutura se tornou insegura. O procedimento preventivo é simples. Lave a parte inferior do carro com água pressurizada pelo menos uma vez por mês.
No inverno, se você mora em uma região com estradas salgadas, esse intervalo deve ser reduzido para a cada 2 semanas, sem exceção. Além disso, uma vez por ano, é recomendável aplicar produtos anticorrosivos específicos na parte inferior do carro, principalmente em áreas críticas como juntas metálicas, pontos de solda e locais onde a água tende a se acumular. Esse investimento mínimo, que pode custar menos de 30 euros por ano, prolonga a vida útil da estrutura do carro por décadas. Afinal, de que adianta um motor perfeito se o chassi está apodrecendo por dentro? O que torna a corrosão especialmente traiçoeira é sua natureza exponencial. Uma vez que a ferrugem penetra a primeira camada de tinta protetora e atinge o metal exposto, o processo acelera drasticamente. A ferrugem não só enfraquece o metal, como também se expande, ocupando um volume maior do que o metal original. Isso gera pressão interna que corrói mais tinta e expõe uma área maior da superfície a ataques adicionais. Evite sobrecarregar constantemente o veículo. O peso desnecessário é um inimigo oculto que a maioria dos motoristas nem sequer considera. Cada quilograma extra que o carro carrega significa que o motor tem de trabalhar mais, a suspensão sofre mais desgaste, os freios aquecem mais e os pneus desgastam-se de forma irregular. E o curioso é que muitos carros estão desnecessariamente sobrecarregados. Abra a mala de um carro comum e encontrará um kit de ferramentas nunca usado, caixas com itens esquecidos, roupas velhas, brinquedos de crianças que agora são adultas, um extintor de incêndio vencido há anos e sabe-se lá quantas outras coisas que estão lá simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de as retirar. Todo esse peso acumula-se. Cada 10 quilos extras aumentam consideravelmente o consumo de combustível, obrigam o motor a gerar mais calor durante a aceleração e sobrecarregam constantemente a transmissão. Os freios também sofrem porque têm de parar mais massa, gerando mais calor e desgastando as pastilhas e os discos mais rapidamente. A suspensão trabalha no seu limite, absorvendo o peso extra a cada solavanco, a cada curva, a cada manobra de travagem. Os pneus desgastam-se de forma irregular porque a carga não é distribuída conforme o projeto do fabricante. Conheci motoristas que reclamavam que seus carros pareciam pesados, que o consumo de combustível havia aumentado sem motivo aparente, quando na realidade eles carregavam cerca de 50 quilos de coisas inúteis no porta-malas há anos. O princípio seguido por quem dirige muito é simples: leve apenas o necessário para a viagem que vai fazer. Nada mais. Se você não precisa disso hoje, não deve estar no carro. Aliviar o peso do veículo melhora absolutamente tudo. O consumo de combustível diminui, a dirigibilidade fica mais ágil, os componentes duram mais e o carro envelhece mais lentamente. É uma daquelas mudanças que não custam dinheiro. Bastam 5 minutos para esvaziar o porta-malas de tudo o que é desnecessário. Há um experimento revelador que alguns entusiastas documentaram. Eles esvaziaram completamente seus carros, pesaram cada item no porta-malas e ficaram surpresos ao descobrir que carregavam entre 40 e 70 quilos de coisas desnecessárias. Isso equivale a transportar permanentemente um passageiro invisível que nunca sai do veículo. O impacto na aceleração é mensurável. Cada 100 quilos adicionais acrescentam aproximadamente meio segundo ao tempo de aceleração de 0 a 100 km por hora. Use o freio motor em vez de apenas o pedal do freio. Essa é uma técnica de direção que diferencia motoristas experientes de novatos. Tirar o pé do acelerador e permitir que o motor reduza a velocidade do veículo naturalmente não só é mais eficiente, como também protege o sistema de freios do desgaste excessivo. Cada vez que você usa o pedal do freio, gera atrito que se transforma em calor. Em condições normais, isso não é um problema, mas em descidas longas, em montanhas ou em estradas com muitas curvas, esse calor se acumula a níveis perigosos. As pastilhas de freio vitrificam, os discos empenam e, em casos extremos, ocorre o fenômeno chamado fading dos freios, em que os freios literalmente perdem a eficácia por estarem superaquecidos. Já ouvi histórias de motoristas que desceram serras freando constantemente e chegaram ao fundo com o pedal esponjoso, incapazes de parar o carro adequadamente. O freio motor não aquece, não se desgasta e não falha. É a ferramenta mais confiável que um veículo possui para controlar a velocidade sem submeter o sistema de freios a estresse desnecessário. Em transmissões manuais, isso significa reduzir as marchas gradualmente em descidas, permitindo que a compressão do motor faça o trabalho.
Em transmissões automáticas, significa usar a posição L ou as marchas numeradas que muitos motoristas ignoram completamente. O benefício adicional é a economia de combustível, pois o motor quase não usa energia durante a desaceleração. Motoristas profissionais, especialmente caminhoneiros e aqueles que dirigem em áreas montanhosas, dependem dessa técnica constantemente. Eles sabem que seus freios são um recurso limitado que só deve ser usado quando absolutamente necessário. As pastilhas de freio de um motorista que usa o freio motor corretamente podem durar o dobro do tempo das de alguém que freia o tempo todo. É uma daquelas habilidades que, uma vez dominada, torna-se automática e transforma completamente a maneira como você dirige. A física por trás do freio motor é elegante em sua simplicidade. Quando você tira o pé do acelerador com o carro engatado, o motor para de receber combustível, mas continua girando, impulsionado pelas rodas através da transmissão. Essa rotação sem combustão cria resistência natural porque o motor está comprimindo o ar nos cilindros sem queimá-lo, agindo como um compressor que absorve a energia cinética do veículo. Em motores a diesel, o efeito é ainda mais pronunciado devido à sua taxa de compressão muito maior. Caminhões grandes chegam a ter freios a motor dedicados que aumentam artificialmente essa resistência. Dominar essa técnica exige antecipação. É preciso observar o trânsito à frente, prever quando será necessário reduzir a velocidade e reagir com bastante antecedência. Motoristas habilidosos conseguem percorrer quilômetros na cidade sem usar o pedal do freio, simplesmente modulando a velocidade com o acelerador e as trocas de marcha. É uma dança entre motor, transmissão e física que, uma vez dominada, se torna instintiva. Troque os filtros antes que fiquem obstruídos. Os filtros são os guardiões silenciosos que mantêm todo o sistema do carro funcionando. Eles não fazem barulho, não têm luzes de aviso associadas, e é por isso que a maioria dos motoristas os ignora por anos. Mas um filtro obstruído é como uma artéria bloqueada. Força todo o sistema a trabalhar mais até que algo falhe. O filtro de ar é o mais visível e fácil de verificar, mas também o mais subestimado. Quando está obstruído, o motor literalmente engasga tentando puxar o oxigênio necessário para a combustão. Para compensar essa falta de ar, o computador injeta mais combustível, o que cria uma mistura rica que não queima completamente. Essa combustão incompleta cria fuligem que adere aos pistões, válvulas e câmaras de combustão. Com o tempo, esse acúmulo rouba potência tão gradualmente que o motorista não percebe até comparar com a aceleração do carro quando era novo. O filtro de combustível é outro filtro crítico, mas quase invisível. Quando fica obstruído, reduz a pressão que chega aos injetores e força a bomba de combustível a trabalhar mais, sobreaquecendo até eventualmente queimar. A substituição de uma bomba de combustível pode custar entre 400 e 800 euros, enquanto um filtro custa 20. Um filtro de óleo sujo permite que partículas microscópicas de metal circulem pelo motor, agindo como lixa nos rolamentos, eixos de comando e paredes dos cilindros. Até mesmo o filtro de ar da cabine, que muitos consideram um luxo desnecessário, afeta o desempenho, pois quando está obstruído, força o compressor do ar-condicionado e o motor do ventilador a trabalharem mais, consumindo energia que deveria ser usada para mover o carro. A frequência recomendada é clara: filtro de ar a cada 20 mil quilômetros ou anualmente, filtro de óleo a cada troca de óleo, sem exceção, e filtro de combustível a cada 40 mil quilômetros ou conforme especificado pelo fabricante. O custo combinado de todos esses filtros é ridiculamente baixo em comparação com os reparos catastróficos que eles evitam. A tecnologia de filtragem avançou enormemente nas últimas décadas. Os filtros de ar modernos conseguem capturar partículas tão pequenas quanto 5 microns, invisíveis a olho nu, mas devastadoras para as superfícies polidas dentro do motor. Um grão de areia microscópico que passa pelo filtro age como uma lixa, circulando a milhares de rotações por minuto. Resolva os ruídos imediatamente, sem demora. Os carros não avariam repentinamente sem aviso prévio. Eles sempre, absolutamente sempre, dão sinais de alerta. Cada ruído estranho é uma conversa que seu carro está tentando ter com você. Um guincho, ao ligar o carro, pode ser uma correia auxiliar prestes a romper. Um baque ao passar por lombadas indica um amortecedor ou suporte da suspensão desgastado. Um zumbido constante que aumenta com a velocidade revela um rolamento de roda se desintegrando.
Um clique metálico, ao virar, aponta para uma junta homocinética defeituosa que, se quebrar, pode literalmente deixá-lo parado no meio da estrada. E, no entanto, o erro mais comum que os motoristas cometem é aumentar o volume do rádio para ignorar esses ruídos. É como tapar os ouvidos enquanto seu carro grita por socorro. Os motoristas que atingem quilometragens extraordinárias têm algo em comum: um ouvido incrivelmente apurado para detectar qualquer mudança no som do veículo. Eles conhecem tão bem seus carros que conseguem identificar um novo ruído, mesmo que seja sutil, mesmo que ocorra apenas com o motor frio, mesmo que desapareça depois de aquecer. E quando detectam o problema, agem imediatamente. Não adiam para o mês seguinte, não esperam para ver se piora, não se convencem de que é normal. Vão à oficina, identificam a origem e consertam enquanto ainda é barato. Porque essa é a diferença crucial. Um ruído resolvido a tempo pode custar 20 ou 50 euros. O mesmo ruído, ignorado durante meses, torna-se um reparo que custa 1.000 ou 2.000 euros, porque o componente que estava com defeito acabou danificando outros em uma reação em cadeia. Essa disciplina de atenção imediata é o que diferencia a manutenção preventiva dos reparos de emergência. E acredite, as emergências sempre acontecem na pior hora possível e sempre custam o dobro. O ouvido humano consegue detectar mudanças de frequência de apenas 2 Hz, o que o torna uma ferramenta de diagnóstico incrivelmente sensível se você souber como usá-lo. Mecânicos experientes desenvolvem o que chamam de ouvido mecânico, a capacidade de ouvir um ruído e triangular sua origem, frequência e urgência. Uma batida metálica em baixas rotações que desaparece quando o motor aquece pode indicar folga nos tuchos de válvulas. Um assobio agudo que aumenta com a rotação do motor indica um vazamento de vácuo ou um turbocompressor desgastado. Um ruído rítmico e estridente, sincronizado com a velocidade da roda, aponta para problemas nos rolamentos das rodas ou nos freios. O importante é documentar quando o ruído ocorre. Apenas com o motor frio? Apenas ao virar? Ele desaparece quando o motor aquece? Essas informações permitem que o mecânico diagnostique o problema antes mesmo de abrir o capô. Alguns motoristas gravam o ruído com seus celulares para mostrar ao técnico, o que acelera bastante o diagnóstico. Ignorar ruídos é como ignorar uma dor física. Seu corpo está lhe dizendo que algo está errado, e mascarar a dor com analgésicos não resolverá a causa subjacente. Mantenha o tanque de combustível acima de 1/4 da sua capacidade. Este hábito pode parecer excessivo para muitos, mas tem um impacto real e mensurável na longevidade do seu sistema de combustível. A bomba de combustível é projetada para ficar submersa no combustível, pois o próprio combustível atua como um refrigerante. Quando você dirige constantemente com o tanque quase vazio, a bomba opera parcialmente exposta, aquecendo mais do que deveria e desgastando-se prematuramente. Além disso, sedimentos, partículas de sujeira, condensação e microimpurezas se acumulam no fundo de qualquer tanque ao longo do tempo. Quando o nível de combustível está muito baixo, a bomba começa a puxar todos esses detritos e os envia diretamente para o sistema. Essas partículas circulam pelas linhas de combustível, entopem o filtro e podem até chegar aos injetores, causando mau funcionamento. Uma bomba de combustível superaquecida falha prematuramente, e substituí-la não é apenas caro, mas também trabalhoso, pois em muitos modelos exige a remoção de todo o tanque ou até mesmo o levantamento da traseira do carro. A regra seguida pelos motoristas profissionais é simples: nunca deixe o tanque ficar abaixo de 1/4 da sua capacidade. Nunca, sem exceção. Em climas frios, existe um risco adicional. A condensação que se forma nas paredes do tanque quando este está meio vazio pode transformar-se em gelo, criando bloqueios ou danificando componentes. Manutenção preventiva programada com disciplina absoluta. Este é o hábito fundamental, aquele que realmente diferencia os carros comuns daqueles que se tornam imortais. Não existe motor mágico, marca perfeita ou fabricação lendária sem um motorista disciplinado fazendo a sua parte. Carros que atingem 500.000 quilômetros ou mais têm algo em comum. Seus donos não esperam que o carro precise de manutenção. Eles a realizam antes que seja necessária. Não esperam pelos sintomas, não adiam as revisões, não procuram desculpas para pular serviços. Eles têm um cronograma de manutenção que tratam como uma bíblia. As trocas de óleo são feitas no prazo.
mesmo que o carro não tenha atingido a quilometragem recomendada. As revisões programadas são realizadas sem demora, mesmo que o carro pareça estar funcionando perfeitamente. A correia dentada é trocada antes do fim de sua vida útil, não exatamente no limite. As velas de ignição são trocadas preventivamente nos intervalos estabelecidos. Os fluidos são trocados mesmo que pareçam estar em boas condições. A diferença de mentalidade é fundamental. Esses motoristas veem seu carro como um investimento a longo prazo, não como uma despesa temporária. Cada euro investido em prevenção é um euro economizado em reparos de emergência. E a matemática é clara. Uma troca de óleo custa 50 euros, um motor novo custa 5.000. Uma correia dentada custa 400, um motor danificado por quebra da correia custa 6.000. Fluido de freio custa 20. Um acidente causado por falha nos freios não tem preço. Essa disciplina cria motores que chegam a 500 mil quilômetros sem drama, sem sustos, sem quebras inesperadas. Mesmo os motores mais modestos, aqueles de 3 cilindros que muitos consideram descartáveis, podem atingir números incríveis se o proprietário for consistente. Porque, no fim das contas, não é sorte nem marca. É pura disciplina. É entender que a longevidade não se compra, se constrói dia após dia com pequenas decisões corretas. Agora você conhece os 13 hábitos que diferenciam um carro comum de um que desafia todas as expectativas. Eles não exigem conhecimento técnico avançado nem investimentos milionários. Apenas disciplina, consistência e respeito pela máquina. Cada um desses hábitos individualmente pode parecer insignificante, mas juntos constroem algo extraordinário.